Eu acho que é muito legal contar a história da classificação do Fortaleza, não só pelos jogos contra o Corinthians na Sul-Americana, mas contar a história recente desse clube, que, como mostrou o Taon agora há pouco e está publicado no GE, há 10 anos apresentava o Marcelinho Paraíba numa mesa de plástico com as tomadas aparentes. Era a realidade do Fortaleza. Marcelinho, craque, grande jogador, né? Mas em fim de carreira. Então, já tinha passeado bastante. Então, assim, há 10 anos, enquanto o Fortaleza tinha essa imagem para exibir do jogador chegando, o Corinthians ainda vivia a emoção de um título mundial contra o Chelsea, conquistado 2 anos antes, né? O Corinthians era um clube que pensava, quando é que eu vou ser campeão do mundo de novo? Né? Curiosamente, tinha o mesmo treinador, né? 14 o Mano estava sob o comando do Corinthians. Perfeito. Que rodou e acabou voltando. Esse é o Marcelinho Paraíba assinando o contrato com o Fortaleza há 10 anos. E aí, em 17, que é o último ano glorioso do Corinthians, né? De uma conquista de expressão nacional, que é o Campeonato Brasileiro de 17, com o Fábio Carille, o Fortaleza estava na Série C. Então, assim, Corinthians campeão brasileiro de 17... E ele era campeão, conheceu campeão em 11, 15 e 17, assim, Corinthians, Fortaleza estava na Série C. Aí começa a ascensão até chegarmos ao que é o Fortaleza hoje. Fortaleza, em 2018, ganha a Série B, ele depois vai ganhar a Copa do Nordeste com o Rogério Ceni, está aqui essa linha do tempo. Aí o Fortaleza, primeiro ele vai retornar à elite ganhando a Série B, como eu falei. Aí no ano seguinte ele vai ganhar a Copa do Nordeste. E tem uma 9ª colocação de Série A. Depois, em 20, ele vai disputar a Copa Sul-Americana pela primeira vez. Em 21, o Fortaleza chega a G4 de campeonato, era a melhor colocação da sua história, e numa semi de Copa do Brasil. Em 22, o Fortaleza ganha de forma invicta a Copa do Nordeste, ele chega a um mata-mata de Libertadores pela primeira vez. Olha a quantidade de primeira vez que eu estou falando, né? Então ele vai disputar a Libertadores, chega no mata-mata pela primeira vez, e nesse ano tem mais uma primeira vez na vida do Fortaleza, que é chegar a uma decisão de Copa Continental. Fora a boa campanha que ele faz no Campeonato Brasileiro. É o 2023 do Fortaleza. E enquanto o Fortaleza foi assistindo ao Corinthians se apequenar nos últimos anos, né, deixar de ser um protagonista no cenário nacional, ele, Fortaleza, foi se tornando esportivamente, não estou falando em tamanho de torcida, quantidade de títulos, mas hoje, quando começa uma temporada, o Fortaleza é um clube que deveria despertar mais a nossa atenção como protagonista das competições do que o próprio Corinthians. E os duelos da Copa Sul-Americana mostraram isso. Aliás, tem outra coisa que ilustra isso. O Vojvoda, como treinador do Fortaleza, derrotou o Corinthians com 4 treinadores diferentes no Castelão. Vocês acreditam nisso? O Silvinho jogou lá, perdeu do Vojvoda. O Vitor Pereira jogou lá, perdeu do Vojvoda. Vanderlei Luxemburgo esse ano jogou lá pelo Campeonato Brasileiro, perdeu do Vojvoda. E agora é a vez do Mano. Eu acho que tudo isso ajuda a explicar a gestão com muito menos dinheiro que tem o Fortaleza, ajuda a explicar. Ajuda não, é fundamental para explicar o banho de bola que o Fortaleza deu no Corinthians, somando os 2 jogos. É uma gestão muito boa contra um clube que está se apequenando por causa de decisões e gestões desastrosas nos últimos anos. Eu acho que não tem muito segredo nesse caso. Você tá pegando um exemplo de clube bem administrado, que está todo ano crescendo um pouquinho, tijolinho por tijolinho, contra outro que está a cada ano se apequenando por causa de decisões muito ruins, tomadas por suas diferentes diretorias, mas que são do mesmo grupo político, no caso do Corinthians. A gente fez a linha do tempo do Lion com as conquistas, e tem uma que eles estão para cravar esse ano aí, que para mim é crucial para esse crescimento. Cravar a 6ª Série A seguida no Campeonato Brasileiro, algo que nenhum clube nordestino tinha alcançado nesse modelo de pontos corridos e que financeiramente é crucial para qualquer time manter um crescimento sustentável. Então, assim, é um time consistente que vem contrastando com o Corinthians, que é inconsistente, que passa por reformulação o tempo todo. E se você for comparar Fortaleza e Corinthians nessa temporada, como Fortaleza se montou como time e chegou para esse jogo, o Corinthians até outro dia tinha Roger Guedes, tinha Murilo, uma série de jogadores que poderiam estar nessa semifinal, que foi perdendo por fragilidade financeira esse ano.
O Fortaleza é tão robusto financeiramente que praticamente o time que começou a Sul-Americana é o que ele leva para essa final. Então isso tem muito impacto. Você conseguir manter séries A seguidas, isso para mim é crucial para o Fortaleza competir. Porque ele trabalha dentro de um cenário sustentável. Isso. Você sabe o que me chama a atenção? É o seguinte, né? A gente está vendo agora, a gente está no momento da glória. Hoje a gente mostra esse telaço aí, isso é a glória, né? É o momento, né, no topo. Mas eu acho que a gente consegue entender processo quando a gente pega o vale, né? Quando o cara está lá embaixo, quando está dando tudo errado. Ano passado deu tudo errado no início do ano, né? Era o Fortaleza caminhando para um rebaixamento. Fechou o primeiro turno a 6 pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento e na lanterna. E eu acho que o motivo, muito por conta, desculpa interromper, mas acho que o motivo de ter ido tão mal no primeiro turno, acho que foi o Fortaleza acabou sendo refém do próprio sucesso, sem ter condições. Claro, tinha um parâmetro, né? Eu quero chegar naquele nível, quando você não chegava, decepção, o jogador perdia a confiança. Fortaleza, naquela época, perdeu o Pikachu, né? Lembra? Sim. Foi pro Japão. E era um jogador muito importante ali no esquema tático. Aí o Pikachu vai embora, Fortaleza se ajeita e, ironicamente, né, tá aí o Pikachu brilhando, né, no nosso telaço de novo, como o cara que começou a resolver a questão. Então, teve essa crise, depois teve a crise da saída do Vojvoda por proposta, né? Todo mundo querendo Vojvoda, pagando dinheiro, o Fortaleza vai lá e consegue resistir nessa crise. O Corinthians tentou o Vojvoda várias vezes. Corinthians, Vasco, Atlético. Ele nem quis conversar com o Corinthians. Então, quando você tem um processo, quando você está, digamos assim, mais preparado para enfrentar essas crises que aparecem, né? Acontece na vida de todo mundo, né? E você não cai na tentação fácil, que na hora do rebaixamento, troca tudo. E o Vojvoda, na hora que vem uma proposta boa, eu largo tudo para trás, mesmo estando bacana, porque o meu futuro é no clube da capital paulista, né? Não. Então, assim, é uma história legal porque ela tem essas diferenças, não é só o topo. Assim como o Henrique, eu também vou acompanhar essa final de Sul-Americana também com uma torcida extra pro lado do Fortaleza, porque eu acho que é muito importante no contexto do nosso futebol a gente ter um time, um projeto de tamanha seriedade como Fortaleza batendo campeão, porque infelizmente aqui no nosso país a gente só valoriza, normalmente a gente lembra o que é campeão, então eu acho que é muito importante esse projeto do Fortaleza, da forma que está sendo construído, ele ser chancelado com o título, até para ele poder servir de exemplo para que outras equipes percebam que é possível, você mesmo com a arrecadação muito inferior... Uma logística extremamente complicada para jogar um campeonato no Brasil. Assim, acho que foi o Rodrigo Capello que postou que a diferença de orçamento do Fortaleza para o Corinthians está na casa de 500 milhões. Assim, é uma diferença muito grande, é muito substancial. E o Fortaleza, mesmo com muito menos dinheiro do que boa parte dos clubes do futebol brasileiro, consegue fazer um trabalho muito sério e que ele vem degrau a degrau e em momento nenhum o Fortaleza se deslumbrou. O Fortaleza, por exemplo, quando chegou para disputar uma Libertadores, o Fortaleza poderia ter feito o quê? Poderia ter pego o dinheiro de arrecadação de tudo? Poderia ter feito um monte de loucura, contratado um monte de jogador, pagando salário acima do que poderia. Não, manteve um grupo, manteve uma estrutura, se reforçou. Quando eu digo que ano passado o Fortaleza, na minha opinião, acabou sendo refém do próprio sucesso, é porque era muito claro e ficou muito claro que o Fortaleza não tinha elenco, ainda não tinha uma estrutura suficiente para disputar uma Libertadores com Copa do Brasil, com Campeonato Brasileiro, com Copa do Nordeste, tudo ao mesmo tempo. Então, no momento em que o Fortaleza se viu ali e ainda chegou até ao mata-mata da Libertadores, a partir do momento que acabaram as competições, o Fortaleza pôde, com o elenco que tinha, disputar só o Campeonato Brasileiro, enfim, fez o que fez no segundo turno. Para essa temporada, o que o Fortaleza fez? O Fortaleza montou um elenco, montou uma estrutura, porque já sabe que a realidade do Fortaleza hoje é de um clube que vai disputar com frequência a Libertadores, acabou caindo mais Sul-Americana, que vai disputar 2, 3 campeonatos ao mesmo tempo. O time reserva quase bateu o Grêmio no fim de semana. Eu comentei esse jogo. Fortaleza montou. Então, ele foi procurar peças que se adequavam às necessidades e ideias de jogo do treinador. Isso não passa nem perto do Corinthians. O Corinthians vai amontoando o jogador e desmontando o time no meio do campeonato. Então, assim, o consenso aqui é que fez-se justiça ontem. Não só por aquilo que foi apresentado nos 2 jogos, mas por aquilo que os 2 clubes têm oferecido às suas torcidas. Então agora o Fortaleza vai buscar um sonho, vai buscar uma glória, e o Corinthians vai atrás daquilo que ele procurou na temporada.